Rafa, tu fica comigo? Obrigado, queridos. Oh, aleluia, aleluia. Você não está em qualquer lugar, querido. Eu queria que você tivesse essa consciência de que você está num ambiente de intervenções divinas. Você está num ambiente onde, em uma fração de segundo, Deus pode intervir em áreas da sua vida, mudar o ciclo, virar a estação. Fique conectado no ambiente do Espírito. Existem coisas que Deus quer fazer de uma forma muito específica nessa noite. Nós somos uma igreja que respira fé, eu já tenho falado isso, nós exalamos fé, você está assentado num ambiente de fé, tudo que você está vendo aqui foi gerado em fé. Esta igreja, ela exala o aroma de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e nós somos um povo que quer agradar o seu Senhor, e a única forma de agradar o seu Senhor é vivendo, andando em fé, dando passos de fé, falando fé. Mas todas as nossas mensagens, de certa forma, elas recebem dessa influência. Você pode falar sobre qualquer assunto, qualquer um, mas todas as mensagens que você ouvir nessa igreja vai ter uma influência sobre ela, a influência do Espírito da fé. Amém? E eu sei que hoje não vai ser diferente. Eu quero trazer uma palavra que, na verdade, nem o foco principal é falar sobre fé, mas está debaixo da influência do Espírito da fé. E eu quero trazer uma palavra pastoral hoje. O que é uma palavra pastoral? É uma palavra que vem para nos lapidar, que vem para nos ajustar, que vem para nos instruir, para que nós possamos subir de nível. Deus, Ele tem interesse em que nós subamos de nível. Deus tem expectativa de que nós cresçamos espiritualmente. Você como pai, você como mãe, você tem essa expectativa quando você vê seus filhos, você quer que eles cresçam de todas as formas, não só em estatura e graça, mas em sabedoria, em conhecimento. De toda forma, você como pai e mãe, deseja que seus filhos cresçam, e com Deus não é diferente. E eu sei que o Senhor tem interesse que nós subamos de nível nessa noite, e por isso eu quero trazer essa palavra pastoral, que vai nos ajustar, que vai nos corrigir, que vai nos inspirar, que vai nos lapidar. E muitas vezes para lapidar é preciso lixar. Para lapidar tem que dar uma lixadinha. Diz amém, pelo amor de Deus. Então, eu já falei antes qual vai ser a tônica da nossa mensagem, então se você quiser correr ainda dá tempo. Mas eu sei que você não vai fazer isso, porque você é um homem espiritual, é uma mulher espiritual, e fugir da verdade seria tolice. Fugir da verdade é atitude que é típica de crentes carnais, que são intratáveis, e você não é esse. Amém? Agora, lá em Mateus capítulo 16, se você quiser abrir, fique à vontade. Eu quero começar por aqui. É um texto muito conhecido nosso, onde Pedro tem a revelação de que Cristo era o Filho do Deus vivo. Por inspiração divina ele teve essa revelação. E Jesus faz uma pergunta: o que estão dizendo por aí que eu sou? E aí os discípulos dizem, uns dizem que você é isso, outros dizem que você é aquele outro. Mas e vocês, quem dizem que eu sou? Jesus tinha a expectativa de que aqueles que andassem com ele o conhecessem. Jesus tem expectativa de que você, que anda com o Senhor, o conheça. Amém? Mas na segunda parte do versículo 18, Mateus 16, verso 18, Jesus ali naquela conversa com os discípulos, ele diz o seguinte, só na segunda metade do versículo, diz assim: sobre esta pedra, ele estava falando dele mesmo, ele é a rocha de esquina, ele estava falando dele, sobre esta pedra, ou sobre mim mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tenho uma boa notícia para você: a igreja vai avançar. Amém?
treva alguma vai conseguir impedir aquilo que Deus vai fazer por meio da sua igreja nessa terra. Amém? Aleluia. Agora, o interessante aqui é que ele diz, eu edificarei. E a palavra edificar aqui significa fundar, ou estabelecer. O que Jesus estava dizendo, eu vou fundar a minha igreja, eu vou estabelecer a minha igreja. E aí então vem esse ponto que eu quero sobressair aqui, ou ressaltar aqui. Jesus diz, eu edificarei, eu fundarei, eu implantarei, eu estabelecerei a minha igreja. De quem é a igreja? Diga de Jesus. A igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul não é do pastor Silvio. Mude sua linguagem. Onde é que você congrega? Na igreja do pastor Silvio? Eu não tenho igreja. Eu não tenho igreja. Sabe quem tem igreja? Jesus. É a igreja que o pastor Silvio pastoreia, junto com uma equipe de pastores auxiliares. Mas a igreja não é minha, a igreja não é do pastor fulano, nem do pastor Beltrano, a igreja é de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, o autor da vida, o caminho, a verdade e a vida, a igreja é dele. Ele disse, sobre mim mesmo, eu edificarei a minha igreja. Sabe o que isso me mostra? Que muitas vezes tem líderes se apropriando indevidamente daquilo que não é seu. É por isso que eu falo em alto e bom tom, a igreja não é minha, ela é de Jesus. Agora, com base nesse texto que nós acabamos de ler, nessa segunda metade aí do versículo, fica claro que a igreja é uma ideia divina. Eu até falei disso há um tempo atrás aqui. Diga, a igreja é uma ideia divina. Nasceu no coração de Deus, mas na verdade ela foi estabelecida por meio de uma palavra liberada por Jesus. Jesus falou, eu edificarei a minha igreja. Agora, entenda, alguns até dizem que não existe igreja perfeita. Você já ouviu? Quantos já ouviram isso? Não existe igreja perfeita. Não, seja sincero com você mesmo. Quantos já ouviram isso? Não existe igreja perfeita. Pode levantar a mão, não fique constrangido. Eu vou levantar as duas mãos, os dois pés. Não, os pés eu não posso, senão eu caio. Mas eu já ouvi isso muito. Agora, seja bem sincero, você está diante do Senhor, você não pode mentir. Quem já falou isso? A minha pergunta é baseado no que você falou? Baseado no que você falou, que eu falei, que não existe igreja perfeita. Se a igreja é uma instituição divina, logo ela é perfeita. O que não é perfeito então? Aqueles que compõem a igreja, inclusive euzinho, seu pastorzinho pequenininho, não é perfeitinho não. Eu estou no processo junto com você. Amém? A igreja, instituição divina, ela é perfeita. Nós estamos caminhando rumo à perfeição, o rumo à maturidade, o rumo ao aperfeiçoamento, para que todos nós cheguemos juntos à estatura de varão perfeito, mas estamos no processo. A mensagem do domingo passado, lembra disso? Não interrompa os processos. Agora, eu sei que você ama a sua igreja, e não é errado você dizer a minha igreja, porque você está dizendo que você congrega em algum lugar, e é de Deus ter raízes. Se você fica passeando daqui para lá, pare com isso, deixe de ser menino. Eu não quero compromisso, eu fico passeando, acho que igreja é shopping center. Vai aqui, visita colar, experimenta uma comida colar. De tanto experimentar comida, talvez você experimente uma estragada e você vai acabar morrendo. Cuidado com essas coisas. Coisa de menino. Ore antes, Deus vai te dirigir. Amém? Você não tem que ficar aqui porque é confortável, bonito e tem ar-condicionado. Você tem que ficar aqui por causa da palavra. Amém? Agora, entenda algo. Eu sei que você ama a sua igreja, e é de Deus isso. Tem que amar a igreja mesmo, porque é uma instituição divina. Eu sei que até mesmo você honra a sua liderança, e graças a Deus por isso, nós somos honrados e não endeusados. Vem me endeusar para ver, eu vou te dar uma lapada. Amém? Estou brincando.
Mas honrar é bíblico, endeusar não. Eu sei que você honra a sua liderança, mas o que de fato faz uma igreja ser uma boa igreja, não é apenas uma boa liderança. E nós temos uma boa liderança. Eu louvo a Deus pela minha equipe de pastores auxiliares e líderes. Nossa reunião de líderes, são quase 100 líderes, que se reúnem aqui, inclusive terça, você que está aqui, você tem um compromisso comigo. Líder da igreja, amém? Acabou sua desculpa. Mas temos uma equipe de pastores, que me auxilia no pastoreio, porque eu não dou conta não. Mas o que faz uma igreja ser uma boa igreja, não é apenas uma boa liderança. O que é então? É um povo que está unido de coração. Uma boa igreja, o que faz uma igreja ser uma boa igreja, é um povo que está unido de coração. Andando na mesma disposição mental, tendo o mesmo parecer, se importando uns com os outros. Querido, se você não se importa com quem... Eu não vou constranger você não, mas... Você cumprimentou quem está do seu lado, talvez você está sentado do lado de alguém que você nem conheça. Eu vou te dar uma chance. Se você não conhece, pergunte o nome dessa pessoa. Aleluia. Rapaz, isso exala o bom perfume de Cristo quando isso acontece. Vá comigo para Salmo 133, vamos lá. Vamos passear pelas escrituras um pouco. Salmo 133. Vou quebrar um sofisma com esse texto aqui. Salmo 133. Sabe o que é um sofisma? É uma mentira disfarçada de verdade. Um sofisma é uma mentira com traços de verdade para dar credibilidade, mas na verdade é uma mentira. Agora eu confundi você, né? Deixa para lá. Você abriu comigo aí? Salmo 133. Diz assim. Diga, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em dissensão. Em o quê? União. Aí vem o verso 2 e diz o seguinte, é como, ou é semelhante, está fazendo uma associação, é como óleo precioso, e aqui está se referindo à unção do Espírito, é como óleo precioso sobre a cabeça. E a cabeça está falando aqui da liderança, a cabeça está falando da autoridade, ou do governo, daquele grupo de irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desceu sobre a barba de Arão, e que desceu sobre a gola das suas vestes. O que está dizendo aqui? Que a unção, ela cobre o corpo como um todo. Quem é o corpo de Cristo aqui? Amém? Ela vem sobre a liderança, mas atinge o corpo como um todo. E quem é o corpo de Cristo? Diga nós. Aí vem o verso 3, e diz o seguinte, é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Só para explicar para você, o que acontece aqui, o orvalho de Hermon, ele é responsável por regar a terra, e fazer de Sião uma terra produtiva. E ele está dizendo o quê? Que a união do povo é como a unção que desce sobre o líder de uma comunidade, mas que acaba atingindo o corpo como um todo. E também está dizendo, é como a chuva que vem para regar uma terra e torná-la produtiva. E aí conclui dizendo o seguinte, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Aqui explica muitas vezes, porque o ambiente espiritual fica seco. Porque muitas vezes... O líder daquela igreja, daquela comunidade, ele é penalizado, responsabilizado pelo ambiente de sequidão da igreja. Mas segundo esse texto, está dizendo que a união dos irmãos é como a unção que vem sobre a cabeça e vai para todo o corpo. Sabe o que faz essa igreja ser uma igreja ungida? É você. É a nossa união, é a nossa comunhão, é a nossa unidade.
faz com que a produtividade se estabeleça em nosso meio. O ambiente da igreja seja um ambiente ungido, e aonde há unção, o jugo é quebrado. É por isso que tem pessoas que entram aqui assim, parece que tem um gorila preso nas costas, para não dizer um demônio. Mas quando sai daqui é diferente. Eu estou até leve. Ela não sabe exatamente o que aconteceu, mas eu sei o que aconteceu. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Talvez você até diga, não, mas nesse tempo aí não tinha nem igreja ainda. O que ele está falando desse texto aí, para se referir à igreja? Na verdade, a igreja, em Salmo 133, ainda não havia sido estabelecida, porque ela veio a existir a partir de Jesus. Mas o princípio da bênção, que está relacionada à união dos irmãos, já existia. Existe um princípio de bênção. A bênção é estabelecida na união dos irmãos. A unção, ela se move quando os irmãos estão unidos, quando o corpo de Cristo está, vivendo essa unidade genuína. Agora vamos ver um texto que fala de união dos irmãos, relacionado à primeira igreja, que foi estabelecida, a igreja de Atos. Vá comigo para lá, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. Verso 42, textos muito conhecidos nossos. Sabe que muitas vezes nós pecamos por não dar atenção a textos que para nós já sabemos decorados. Rapaz, eu sei tão decorado que eu não preciso nem ler mais. Vai nessa para ver que balaio de gato você vai entrar. Se nós não conseguimos ter a revelação de textos conhecidos, quem dirá dos desconhecidos? Atos capítulo 2, versículo 42 a 44, diz o seguinte, falam da igreja do Senhor, a igreja de Atos, a igreja primitiva. Agora, antes da gente ler, eu quero lembrar para você uma coisa. Olhamos para a igreja de Atos, a igreja primitiva, temos ela como um referencial e esquecemos que isso aconteceu há mais de 2000 anos, ou seja, com a evolução, nós deveríamos estar muito à frente do que eles estavam. Você está entendendo? Por quê? Porque aprendemos com alguém que fez e podemos melhorar aquilo que havia sido feito. Mas muitas vezes, nós somos tão relapsos, que temos que voltar atrás, e olhar de novo, e olhar de novo, e olhar de novo. Mas é melhor olhar do que desconsiderar. Vamos lá, diz o seguinte, versículo 42, diz assim, perseveravam, diga perseveravam. Sabe o que é perseverar? Perseverar é empreender esforço. É você fazer força, é você se esmerar, se dedicar. Então diz, e perseveravam na doutrina da denominação. Doutrina do que, gente? Dos apóstolos. Qual é a doutrina do verbo da vida? A doutrina dos apóstolos, que foram aqueles que foram de fundamento das escrituras. Nós não temos uma doutrina própria. Aqui pode isso, não pode aquilo. Aqui não pode pecar. Posso usar brinco? Rapaz, a orelha é sua, faça o que você quiser. Pode fazer tatuagem, pastor? Rapaz, o couro é seu, no meu não vai doer não. Mas na Bíblia onde que não pode fazer marca, vai ler a Bíblia com revelação e entender que está falando dentro de um outro contexto. Tem nada a ver com tatuagem. Para com esses ranços para lá. Não, é porque às vezes as pessoas querem ser tão espirituais que ficam criando doutrina que a Bíblia não tem. Evangelho segundo Joaquim. Para de ser menino. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na comunhão, diga comunhão. A palavra comunhão que é koinonia. Koinonia, ela é definida como muito mais do que uma empatia, é definida como um comprometimento com a outra pessoa. Isso é comunhão. Comunhão não é fazer um lanche depois do culto, rapaz, vamos comer um pastel, para ter comunhão. Não. Isso não tem nada a ver com comunhão, isso tem a ver com encher o bucho. Sabe o que é comunhão? Comunhão é você se preocupar com a outra pessoa, no bom sentido. É você olhar para ela e dizer, querido, está faltando alguma coisa, o que eu posso te ajudar? No que eu posso te servir?
Você precisa de carona, eu vou te buscar na sua casa. Não, porque carona, que a pessoa tem que esperar no ponto de ônibus, é fácil. Quer dar carona de verdade, vai buscar em casa. Eu estou manso hoje? Eu nem estou, se eu estou manso, eu estou cheio do Espírito. Vou falar tudo. Amém? Comunhão, querido. O que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer para ser igreja para você? O que eu posso fazer para trazer alívio para a sua vida? Isso é ser igreja. Mas a nossa mente religiosa acha que comunhão é sair depois do culto para comer X e ficar gordo. É bom também. Mas não é só isso. Diga comunhão. É se importar com o irmão. O texto continua e diz, no partir do pão, está falando aqui do momento da ceia. Nas orações, diga orações. Rapaz, eu fico chateado. Rapaz, essa igreja agora está um pouco, não tem culto de oração. Vem antes do culto e comece a orar. Todo domingo, 6h30, tem oração aqui. Aí eu olho, tem 20, 25, orando. Aí depois vem falar que a igreja não ora. Não, é você que não ora. E a oração faz você crescer por dentro. Amém? E perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia o quê? Temor. Diga temor. Sabe o que é temor? Temor não é medo. Temor é você ter reverência, consideração. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Por quê? Porque a comunhão atrai a unção e a unção libera os milagres. Amém? Todos os que criam estavam unidos. Você crê? Crê no quê? No trevo de 4 folhas? Pata de cavalo? Ferradura? O quê? Na Bíblia. Todos os que criam em Jesus, criam nas Escrituras, eles estavam o quê? Unidos. Diga unidos. E a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Sabe o que é ter tudo em comum? É você não se importar se alguém for na sua casa e sujar ela depois que ela estava limpinha. Porque você está abrindo a sua casa para receber alguém e ser Jesus na vida daquela pessoa. Amém? É você pegar o seu carro que você lavou sábado inteirinho, passou pretinho, fez tudo. Aí choveu, rapaz, acho que eu não vou nem no culto porque está chovendo. Vai sujar o carro. É você entender, não, isso aqui é uma bênção que Deus me deu para servir o corpo. Amém? Tudo em comum. Sabe, queridos, a igreja é uma instituição divina. E a igreja funciona como uma porta do céu estabelecida na terra. Essa é a função da igreja. E é por isso que está escrito, tudo que você ligar aqui vai ser ligado lá. É a porta do céu aberta na terra, para que a oração de Jesus seja de fato eficaz. Faça-se a tua vontade aqui na terra, como ela é aí no céu. Para isso precisava uma porta aberta. Qual é a porta? Diga igreja. A igreja é a porta do céu manifestada. A igreja é o lugar da manifestação do Espírito de uma forma potencializada. Você pode orar na sua casa, você pode ter momentos com o Senhor na rua, em qualquer lugar, mas o ambiente da unção coletiva da igreja, ele é inigualável, insubstituível, nada se compara, porque a unção da igreja, que é o corpo, ela é infinitamente maior, ela é potencializada, ela gera um ambiente de milagres. Sabe, queridos, essa unção coletiva que eu estou falando, porque você é ungido, diga eu sou ungido. A Bíblia diz que aquele que te ungiu é Deus. Rapaz, o fulano é ungido. Você só precisa descobrir que você também já é. Porque quando você aceitou Jesus, a unção veio sobre a sua vida. Mas ela pode ficar guardada aí, enferrujando. Ou pode ser ativada. E a unção coletiva da igreja, sabe, que é gerada nesse ambiente da coletividade, no ambiente da igreja, ela tem a capacidade de ativar coisas.
Ela tem a capacidade de despertar, de destravar, de liberar coisas no reino do Espírito. A unção coletiva da igreja tem essa capacidade. E uma coisa eu garanto para você, sabe, o ambiente que você se associa, você é afetado por esse ambiente. Se você se associa com o ambiente certo, você vai ser afetado por esse ambiente. A minha pergunta, sem que você responda, é: que tipo de associação você tem feito? Com quem você tem se associado? Se você tem se associado com as pessoas certas, com o ambiente certo, esse ambiente vai te afetar, seja para o bem, seja para o mal, porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, mas as boas conversações também nos edificam. Então, se deixe ser tocado por essa unção, ser afetado por essa unção. Sabe, queridos, é no ambiente da igreja que os caminhos do Espírito, eles são nos ensinados de uma forma mais intensa, com mais intensidade. Sabe que tem caminhos do Espírito? O que é caminhos do Espírito? É você perceber aonde os ventos estão soprando. Você já viu um barco à vela como funciona? Eles levantam as velas e daí quando levanta as velas, os remos podem ser recolhidos. O que eu percebo é que tem muito crente remando contra a correnteza, quando tudo que eles precisariam fazer é perceber os caminhos do Espírito, perceber aonde os ventos do Espírito estão soprando. Eles deveriam levantar as suas velas, recolher os remos e desfrutar do descanso do Senhor. Os caminhos do Espírito, eles começam a ser ensinados ao nosso espírito de uma forma muito mais intensa. Aonde? No ambiente da igreja. Sabe que eles são em ambientes como esse, que a unção coletiva, ela tem liberdade para se manifestar. Nós cantamos isso aqui: Espírito Santo, tens liberdade aqui. Aonde? Nas quatro paredes, não dentro de você. Porque a Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E o Espírito de Deus não está no tijolo, está no seu espírito. Mas quando o Espírito de Deus que está no seu espírito se junta com o Espírito de Deus que está no meu espírito, então a unção coletiva se manifesta. E aí, coisas extraordinárias começam a pipocar no nosso meio, instruções começam a chegar no nosso coração, respostas, elas são liberadas dos céus, diretamente ao nosso coração. Por quê? Porque o nosso coração está envolvido, está sensível, então Deus pode falar, porque eu estou ouvindo. Querido, lembra de Abraão? Abraão estava lá para sacrificar seu filho, mas de repente ele ouviu a voz. E se ele não tivesse ouvido a voz? Já parou para pensar? Se ele estivesse insensível à voz, ele não teria sacrificado seu filho? Mas porque ele estava atento, seu filho teve livramento. Eu digo uma coisa para você: se você ficar atento à voz do Espírito de Deus, no seu espírito, livramento vai chegar, direção vai chegar, um norte vai chegar, respostas divinas chegarão. Aleluia, aleluia. Então fique envolvido com o ambiente espiritual da igreja. Sabe, queridos, infelizmente, tem gente que vem para a igreja com o comportamento de alguém que está assistindo uma briga de rua. Você já assistiu uma briga de rua? Você fica de longe, porque você não quer se envolver com aquilo. Mas você está curioso para saber que fim vai dar aquilo. Não, isso aconteceu só comigo, você nunca passou por isso não. Você quer assistir, matar a sua curiosidade, mas não quer se envolver, porque não quer sofrer o dano. E infelizmente tem crentes que vêm para a igreja com esse comportamento de alguém, como está assistindo uma briga de rua. Ele quer matar a sua curiosidade, ele quer ver como as coisas acontecem, mas não quer se envolver, porque acha que vai ter prejuízo. Mas como você vai ter prejuízo com algo que veio justamente para te abençoar? A igreja é o lugar da bênção. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Nunca mais venha com esse comportamento para a igreja, como alguém que está ali como espectador. Querido, isso não é uma palestra.
Quando alguém está pregando, está falando por inspiração. E uma inspiração, vinda do trono de Deus, ela é suficiente para dar um giro na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos? Venha para os cultos com uma disposição no seu coração de se render a Deus, de se render ao Espírito, de se envolver com o Espírito Santo. Muitas vezes eu vejo alguns que estão, a igreja está, a gente não sabe se o céu desceu, se a igreja subiu, está um manto de nagasúbias, e aí tem gente que está assim. Que língua esquisita, estranha, para que isso? Porque está na Bíblia. A Bíblia diz línguas estranhas. Sabe por que está escrito estranha? Porque é estranho. Então você vai querer entender o que é estranho? Quer ser melhor do que Deus? É porque a gente tem aversão ao estranho. A gente repele o estranho. Mas a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas não fala a homem, senão a Deus. Só para me ficar feliz, diga eu te amo, pastor. Isso não muda muito não, eu vou continuar falando. Eu não sou movido por glória a Deus. Eu não sou movido por aleluia, ainda que essas coisas sejam boas. Eu não sou movido por tapinha nas costas. Pastor, que mensagem. Se essa mensagem não mudar a sua vida, não valeu de nada. Se você não pegar isso no seu espírito e não fazer disso algo que vai entrar em você e mudar você de dentro para fora, de nada valeu, você perdeu o seu tempo. Então venha com essa disposição de estar rendido ao Espírito. Porque é impossível você se render a Deus sem render-se ao Espírito. Ah, Deus, eu quero te ouvir hoje. Fala comigo, Senhor. Mas está ali que nem um cepo na hora do louvor. Cepo, vocês entenderam, né? Parece um palanque. Como Deus vai falar com alguém que está fechado? Como Deus vai falar com alguém que não se rendeu? Você não pode estar mais rendido a Deus do que você está rendido ao Espírito, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. E quando nós nos rendemos ao Espírito, nós nos rendemos a Deus, e então iremos compreender a vontade dEle, a meu respeito, a seu respeito, vontade essa que a Bíblia diz que é boa, agradável e perfeita. Diga, eu vou me render. Sabe o que é render-se? É tornar-se vulnerável. Mãos ao alto. Aí você se rende, você se torna vulnerável. Tem pessoas aqui que precisam se tornar mais vulneráveis ao mover do Espírito, à ação do Espírito. E eu tenho certeza de uma coisa, coisas que estavam distantes ficarão próximas. O processo vai ser mais acelerado, porque quando Deus está envolvido, tudo fica mais fácil. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, o ambiente da igreja é muito favorável para essa rendição. Sabe, queridos, é justamente nesse ambiente que nós aprendemos a nos mover no Espírito. Não, lá na minha casa eu vou glorificar. Se você não glorifica aqui, certamente não vai glorificar lá. Se você não ora aqui, não libera aqui, você não vai liberar lá. Se você não dá glória a Deus aqui, não espere que você vai glorificar fora daqui. Porque a igreja existe para te ensinar, te inspirar. Se você não se liberar para oração em outras línguas aqui, possivelmente isso não vai acontecer fora daqui. Se você não se liberar para dar uma carreira na igreja, eu estou só por isso. Mas para que correr? É melhor correr do que chorar. Amém? Cada igreja tem um estilo. Tem uns que puxam a espada.
A gente não puxa a espada. Imagina as carreiras. Porque aquilo que está dentro é tão intenso que se manifesta por fora. Se você quer um pastor normal, não sou eu, desculpa querer te decepcionar. Aí eu queria um pastor mais normal, você é livre para escolher outro. Mas eu prefiro, querido, que você seja inspirado a desfrutar de coisas que você não desfrutaria em outro ambiente. Porque o ambiente que você se submete, é desse ambiente que você é afetado. Aleluia. Sabe, queridos, a palavra igreja é a palavra eclésia. E entre tantas definições, a palavra eclésia também significa chamados para fora. Diga, chamados para fora. A igreja não é chamada para viver um clube, isso não é um clube. Onde é que você se descontrai? Ah, lá no clube. Qual é o clube? Lá no Verbo da Vida. Aqui não. Aqui não é clube. Igreja é o lugar onde você estaciona e diz para o frentista, enche o tanque. Meu pai paga. Pode encher até a tampa. Porque quando você está abastecido, você vai mais longe. Nenhum carro é abastecido para ficar parado. Nenhum crente se enche do Espírito para ficar apenas rodopiando. A gente se enche aqui para ser a resposta de Jesus lá fora. Chamados para fora. Chamados para ser Jesus na vida das pessoas. Efésios 5,17 diz o seguinte: ei, não seja insensato, cabra. Compreenda a vontade do Senhor. Aí, logo no versículo 18, diz o seguinte: não se embriaguem com vinho. Diga amém. Pastor, posso tomar vinho? Depois a gente conversa. Vamos seguir aqui com o assunto, não é esse. Não se embriague com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Vá comigo para lá, Efésios 5,18. Efésios 5,18. Você abriu comigo? Efésios 5,18. Lembrando que no 17 diz, ei, você precisa compreender a vontade do Senhor. E aí o 18 vai explicar qual é a vontade do Senhor. E aí diz o seguinte, Efésios 5,18 até o 21 diz assim, e não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, outra versão diz contenda, mas enchei-vos do Espírito. Para um pouquinho, olha para mim aqui. Eu não sei se você como eu, já fez aquela oração, Senhor, me enche, me enche, me enche, me enche. Desculpa te frustrar também. Eu também já fiz essa oração. Mas é uma oração antibíblica. A Bíblia não diz que é para você ficar pedindo para Ele te encher. A Bíblia diz que a vontade do Senhor é que você se encha. E aqui explica como. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. De que forma? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. O que está falando aqui de cânticos espirituais, cânticos em outras línguas. Falando entre vós. Sabe que quando nós estamos orando em outras línguas, a Bíblia diz em Judas, não é o Judas que traiu, é o Judas, irmão de Jesus, que nós nos edificamos a nós mesmos. Quando oramos em outras línguas, nos fortalecemos a nós mesmos. Então aqui diz como é que nós nos enchemos do Espírito, orando em outras. Algumas pessoas querem orar em outras línguas, depois que se encheram. Mas a Bíblia diz, se encha e você, dessa forma, orando em outras línguas. Você, eu não preciso estar cheio do Espírito para orar. Não, você ora para se encher. Como você se enche? Rabacassarabadarabalabachaya. E você começa a deixar fluir aquilo que está dentro. Amém? É como se você tivesse estacionado na bomba de combustível espiritual, enchendo o seu tanque. Amém? O texto dá outras formas de nós nos enchermos do Espírito. E diz no verso 20, sempre dando graças a Deus por tudo. Diga tudo.
Sabe o que é a definição de tudo? Tudo. Dá graças a Deus por... Até pelo feijão e arroz sem ovo? Sim. Até por aquele dia que não tem o passe para vir de ônibus no culto? Sim. Você tem saúde para caminhar. Ah, pastor, por que não aluga um ônibus para me buscar em casa? Para você deixar de ser preguiçoso. A gente busca quem precisa, os nossos amados aqui que tem uma necessidade. Os cadeirantes e tal, temos uma Kombi que você ajudou a comprar para isso. Imagina, não vai subsidiar a preguiça espiritual. Diga, eu te amo, pastor. Dando graças a Deus por tudo. Em todo tempo, em toda circunstância, tendo ou não tendo, com abundância ou na escassez, você comendo picanha ou comendo roscovo, graças por tudo. Um crente que não é grato, é um crente que jamais vai ser cheio do Espírito. O texto continua e diz o seguinte, verso 20, sujeitando-vos, 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. A submissão mútua faz parte do encher-se do Espírito. Não, eu não me submeto a ninguém, só a Deus. Continue seco. Não, eu me submeto só ao pastor, o meu líder não, vai continuar seco. Queridos, a Bíblia diz que existe uma submissão mútua na igreja. Sabe o que é submissão mútua? Meu papel como pastor dessa igreja não é que você me sirva, é eu te servir. Eu estou aqui para te servir, eu sou garçom dessa igreja. Deus me levantou para te servir. E quando eu me submeto entendendo que você é a coisa mais preciosa que Deus tem, e eu trato você com cuidado de alguém que é filho de Deus, eu vou te tratar diferente. Eu não vou te dominar, eu não vou te controlar, eu não vou te subjugar, eu vou cuidar de você, porque você é filho do meu Pai. Você entende isso? Quando nós nos submetemos mutuamente, nós vamos nos respeitar muito mais. Nós vamos considerar muito mais o outro, e quando nós nos consideramos mutuamente, consideramos o outro maior do que nós mesmos, é isso que a Bíblia diz, que nós devemos considerar o outro maior do que a nós mesmos. Quando nós temos esse tipo de atitude, de comportamento, nós estamos prontos para sermos abastecidos pelo Espírito. Diga, sujeitando-vos uns aos outros, no temor de Cristo. É uma forma de encher-se do Espírito. É por isso que, para mim, você vir aqui dar uma rajada de língua estranha, largar uma profecia, profetada, sei lá o quê, isso não muda nada. O que muda para mim é saber se você é alguém que se submete ao corpo. Se você é alguém que tem um coração grato pela abundância, mas também na hora da escassez. É isso que vai definir quem você é. Amém? Muito barulho não define o que você é. Carroça vazia faz muito barulho também. Aleluia. Sabe, queridos, a Bíblia diz que é papel do Espírito Santo nos guiar a toda a verdade, nos ensinar todas as coisas. Agora, para isso acontecer, nós precisamos estar conectados com o ambiente do Espírito. É necessário. Eu não sei se você já teve o desprazer de errar o caminho mesmo com o GPS ligado. Você já passou por isso? 1 minuto de descuido e você passou da entrada. E você vai ter que enfrentar aquele desconforto, aquela chateação, o prejuízo financeiro do combustível e até o tempo perdido. É ou não é verdade? Eu vou dar um exemplo para você. Cadê o Vanderlei? Está lá. Fica de pé aí, Vanderlei. Vanderlei é o prefeito. É um dos meus pastores auxiliares aqui da igreja. E ele e a família dele foi junto conosco para São Paulo, na conferência de ministros. Ele foi com o carro dele, a família, eu fui com o carro da igreja e mais alguns irmãos. E nós chegando ali em São José dos Campos, chegamos ali e eu estava à frente dele. Não sei se o meu pé é mais pesado ou porque eu dirijo melhor, acho que é porque eu dirijo melhor, né? Eu estava à frente dele e eu cheguei no lugar. E olhei para trás, não via, estacionei, espera, e nada. De repente eu consegui contato com ele. E aí ele estava todo perdido, dando um monte de volta. E depois de uns 15 minutos que eu já tinha chegado no lugar, ele chegou. Aí por que houve? Não, o meu celular do Waze caiu a conexão e eu perdi a entrada. E aí
perdi, tive que dar um monte de volta, e peguei trânsito, e aí cheguei. Ele chegou, mas ele chegou 15 minutos atrasado. O que eu estou querendo dizer com isso? Que tem crentes que vêm para a igreja, e estão desconectados do ambiente do Espírito. E Deus está dando direção. Filho, vai por aqui. Toma essa decisão. Não toma essa decisão. Diga sim para isso, diga não para aquilo. Mas porque está desconectado, ele vai ter que enfrentar o desconforto de uma decisão errada. Ele vai ter que encarar o prejuízo, muitas vezes, de ter feito coisas que não devia fazer. Por quê? Porque estava no ambiente da instrução, mas estava desconectado do ambiente do Espírito. Então venha e fique conectado. Se é para você vir e ficar no WhatsApp, fique na sua casa. Para mim é uma coisa assim absurdamente carnal. Vir para a igreja e ficar respondendo mensagem de WhatsApp. Ou vendo, porque deu um barulhinho. Para com isso. Talvez nesse momento Deus queria te dar uma direção, mas você considerou mais a mensagem de alguém que te mandou na hora do culto, que também não estava congregando. Ou estava congregando como você, carnal. E desconsiderou aquilo que Deus queria falar. E por isso não pegou a direção. E porque não pegou a direção, errou o caminho. E porque errou o caminho, ficou no prejuízo. Diga, eu não vou ser esse. Aleluia. Sabe, queridos, eu fico tão feliz quando no final do culto alguns irmãos cancelam o gabinete comigo que haveria durante a semana. É porque eu não gosto de aconselhar? Não, é porque eu percebo que em alguns casos, pastor, não precisa mais. Todas as respostas que eu precisava ouvir, eu já ouvi no culto. Cadê o Diegão? Tá aí, Diegão? Tá lá, aquele careca bonito. Eu me lembro do dia que você falou isso. Pastor, não precisa mais. Eu já ouvi tudo, já entendi tudo. Tudo que eu precisava ouvir, eu ouvi no culto. Não precisa mais gabinete. Sabe o que ele estava conectado. E quem está conectado recebe instrução, recebe informação. Sabe, queridos, infelizmente tem gente que vem para o culto por uma obrigação religiosa. Sabe, vem para aliviar a sua consciência, cumprir o seu protocolo. E acaba ficando no culto o tempo todo com aquela cara de prejuízo. Sabe aquela cara de prejuízo? Aquela cara de alguém que parece que levou uma multa de trânsito. Tá ali. Pior, fica o tempo todo olhando para o relógio para saber quanto tempo falta para acabar. Ei, se você é um desses, é porque você ainda não entendeu o que é ser igreja. Você está no melhor lugar que existe nessa terra. Debaixo da melhor influência possível, a influência da palavra e do Espírito. Não trate essas coisas de qualquer forma. Não desconsidere as coisas que Deus quer fazer na sua vida. Fique atento. Sabe, queridos, outra coisa que eu quero, hoje é o dia de ajuste. Amém? Outra coisa que eu quero trazer aqui para você, é que existem pessoas que vêm para o culto e recebem mais quando o ministro vem de fora. Rapaz, é fulano? Hoje eu vou receber. Eu vou dizer algo para você. O que te mantém de pé não é uma palavra de um ministro que vem de fora que já pregou 50 vezes a mesma mensagem. Eu sou ministro que prega fora também. E quando prego fora, eu prego uma mensagem que eu já preguei, porque é um outro público. É fácil. Você ora, vem uma inspiração, está ali, e sempre tem algo novo, mas é aquela lá. Spurgeon disse que uma mensagem bem pregada, ela só é boa depois que você pregou 50 vezes. Eu nunca preguei uma mensagem, acho que o mais que eu preguei foi 10 vezes a mesma mensagem. Na época que eu pregava muito fora. Mas tem gente que tem uma predisposição a receber mais de alguém que vem de fora. Mas sabe o que te mantém de pé e forte? É o feijão com arroz, que você come toda quinta e todo domingo, dos ministros locais, que conhecem o ambiente da igreja, estão sensíveis à necessidade local da igreja. Tome cuidado com essas coisas. Cuidado com os seus prediletismo gospel. Eu não quero essas coisas aqui. Eu celebro qualquer um que sobe aqui para pregar. Eu me lembro quando o Danilo estava pregando. Cadê o Danilo? Está aí, Danilo? Está lá o Danilo Dinamite. Rapaz, eu chorava que nem criança, recebendo do Danilo. Eu recebo de todos. Eu sento e recebo.
Porque Deus sempre tem algo para acrescentar no meu coração, independente de quem esteja pregando. Ei, se você dá mais crédito a fulano e a Beltrano quando está pregando do que outros, cuidado, para você não cair no erro de dar mais crédito ao ministro do que a palavra que está sendo pregada. Cuidado com essas coisas. Sabe, queridos, aqui você não vai ser ensinado a prestar culto a nenhuma celebridade gospel, não. Eu tenho visto essas coisas acontecer aí no meio da igreja. Pessoas que são quase semideuses, intocáveis. Eu vou dizer algo para você, o dia que eu for inacessível para você, é hora de você vazar fora daqui. Isso, tomara que nunca aconteça. Porque eu fui chamado para te servir. Qualquer pessoa que é inacessível, não está servindo a um Deus que se tornou acessível, por meio de Jesus. Está comigo? Então que nós não cultuamos o homem, nós não idolatramos o homem, nós não colocamos o homem num pedestal. Nós amamos a Jesus, juntos como igreja do Senhor. Amém? Consideramos a palavra independente de quem esteja pregando. Cuidado para você não deixar de prestar atenção e receber uma palavra, só porque você já ouviu aquela palavra, talvez de outro ministro, talvez usando os mesmos exemplos. Deixa-me dizer algo para você, sempre tem algo novo da parte de Deus. Fique pronto para receber. Fique pronto para celebrar a palavra. Sabe, queridos, o que vai definir os resultados na minha vida é a disciplina que eu tenho. Quando se fala em disciplina na igreja, algumas pessoas se fecham achando que vem correção. Rapaz, o pastor vai disciplinar a igreja. Já fica com o coração fechado. Mas eu vou dizer algo para você. Disciplina nem sempre tem a ver com correção. Disciplina tem a ver com ser uma pessoa disciplinada em prol de um objetivo. Eu vou dar um exemplo para você meu, pessoal. Esse final desse mês, eu faço 6 meses que eu fui para a academia. E vou todo dia. Todo dia. Às vezes eu mudo o horário, porque tem um gabinete, tenho responsabilidade, meu horário das 11 ao meio-dia, às vezes eu vou de tarde, mais cedo, de noite, mas todo dia eu vou, só se eu estiver viajando para não ir. Eu dou um jeito e vou, porque eu estabeleci isso como um padrão, como uma regra, eu me disciplinei. É porque eu gosto? Não, não gosto. Quem gosta de ficar sofrendo, gente? Não sou masoquista? É porque eu preciso. É porque eu não quero morrer cedo. É porque eu quero poder viver todos os meus dias nessa terra pregando o evangelho. Eu quero gastar a minha vida pregando o evangelho e não comendo. Amém? Diga disciplina. Então, entenda. Disciplina é justamente aquilo que vai me ligar ao resultado. A disciplina, ela cria pontes para a realização de projetos. A disciplina, ela me conecta com o resultado daquilo que eu desejo. A disciplina faz isso. Vá comigo aí para Provérbios capítulo 5. Já estamos finalizando aí, mas vamos lá. Provérbios 5, 23. Diz assim: ele morre pela falta de disciplina, e pelo excesso da sua loucura anda errado. Olha o que a falta de disciplina pode fazer. O que eu estou querendo dizer com isso, queridos, é que o tema dessa mensagem é a bênção de viver como igreja. Diga a bênção de viver como igreja. Então, o que eu quero nessa noite é desafiar você a estabelecer prioridades em sua vida. É colocar essas prioridades em uma disciplina. Porque é na unidade do corpo que o Senhor ordena a sua bênção. E sabe, queridos, a Bíblia é muito clara quanto a não deixar de congregar. Ela nos dá um alerta, porque isso é vital para mim e para você. Eu vou ler para você Hebreus 10, 25 na versão da Bíblia Viva, apenas escute. Olha o que diz aí. Hebreus 10, 25 na Bíblia Viva diz assim: não descuidemos dos nossos deveres na igreja. Diga amém. É avisar que você não pode cumprir um seu dever um dia antes do dever, não é de Deus. Está comigo?
não descuidemos dos nossos deveres na igreja, nem das suas reuniões, como algumas pessoas fazem, mas animemo-nos. Eu estou animando você, diga, eu estou sendo animado, pelo menos para mim achar que está funcionando. Animemo-nos e nos admoestemos uns aos outros, especialmente agora que o dia da sua volta está se aproximando. Então, querido, não deixe de congregar, estabeleça isso como uma prioridade. Não é porque as coisas parecem que estão dando certo que de fato estão. Tem pessoas que pensam, não, eu estou congregando tão pouco e está funcionando. Nenhum mal está me acontecendo. Rapaz, está até dando certo. Eu estou orando tão pouco, quase nada, e lendo de vez em quando, só quando vou no culto, e está dando certo. Rapaz, eu deixei de dizimar já tem um tempo, e até consegui pagar umas continhas, eu acho que Deus está se agradando. Eu vou dizer algo para você. Sabe o que está acontecendo? Se você está vivendo alguma dessas realidades, eu creio que todas elas seria... Ninguém aqui está vivendo, mas se você está vivendo alguma delas, sabe o que está acontecendo aqui? O diabo está deixando você ganhar velocidade, achando que está dando certo, quando na verdade você está ganhando velocidade no erro. Sabe por quê? Porque quanto maior a velocidade, maior a pancada. Ninguém morre andando a 10 por hora, mas se andar a 200 por hora e der uma pancada, vai morrer. Então não é porque parece que está dando certo, que está dando certo. Se você andar por esse caminho, é caminho de morte. Quem aqui já andou de ônibus alguma vez, na vida? Busão. Você está andando de busão e de repente, o ônibus para num ponto. O que acontece? Você faz assim. É ou não é verdade? Dá aquela idinha para frente. Aí você diz, rapaz, eu fui para frente. Mas na verdade você parou. Parece que você foi para frente. Mas na verdade você parou. Então não é porque parece que está dando certo, que está dando certo. Então cuidado. Cuidado com esse tipo de comportamento, que pode fazer com que você ganhe velocidade no erro, a ponto de tomar uma pancada que não tem mais volta. Amém? Eu vou parar de pregar. Aleluia, alguém disse. Rapaz, eu devo pregar muito mal. Rapaz, nem eu vou me escutar mais, eu acho. Eu achei que eu iria ouvir, faz isso para me agradar, diga, eu vou parar de pregar, e faz, vamos vencer esse aleluia. Acho que eu vou parar de pregar. Você que deu um aleluia, lapada em você. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. O Ministério de Música pode subir. Glória a Deus. Bom demais. Você aprendeu alguma coisa nessa noite? Amém? Glória a Deus. Sabe, queridos, eu tenho plena convicção de que nós estamos prontos para entrar numa outra fase como igreja. Eu tenho certeza disso, porque cada vez que o Senhor me dá uma palavra de ajuste, de correção, é como se o Senhor estivesse falando ao meu espírito, filho, põe o carro na manutenção para você fazer uma viagem mais longa. É mais ou menos isso. Dá uma ajustada na igreja, para que ela não seja impedida no meio do caminho de avançar. Então nós estamos num momento, que nós vamos avançar muito mais. Amém? Eu creio nisso, e é por isso que o Senhor está nos lapidando. Sabe qual é a boa notícia? É que aquele que começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completar. Nós estamos no processo, Deus está completando a obra na nossa vida. Feche seus olhos, eu quero orar com algumas pessoas aqui. Não se distraia. Gostaria muito que você ficasse de olhos fechados, não é para você se tornar mais espiritual, é para que nada distraia você nesse momento. Eu acabei de falar aqui que Deus é aquele que começou a boa obra em nós, quando nós falamos sim para Jesus, o aceitamos como Senhor da nossa vida. Naquele momento, uma obra começou a ser desenvolvida em nós. Mas eu tenho plena convicção de que o Senhor, Ele quer começar a obra na vida de algumas pessoas que ainda não passaram por esse processo. Ou quer dar continuidade na obra, na vida de algumas pessoas que impediram o processo.
E Jesus disse: ei, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês não conseguirão ter êxito algum sem mim. Sem mim nada podeis fazer. Então venham a mim vocês que estão cansados, venham a mim vocês que estão sobrecarregados, eu vou aliviar vocês, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. E talvez você que entrou aqui está assim, se sentindo dessa forma, cansado, afadigado, pesado, carregando um fardo que está praticamente impossível de ser sustentado. O convite do Senhor nessa noite é que você entregue o seu fardo a Ele e receba o alívio dEle na sua vida. Talvez você já disse sim para Jesus em algum momento, mas entendeu nessa noite que você precisa se firmar mais, estabelecer um compromisso mais profundo com Ele. Então você é alvo desse momento também. Mas talvez você que entrou aqui e ouviu falar tanto de igreja, do propósito da igreja, então você é o alvo principal desse momento. Saiba de uma coisa, você não entrou aqui em vão, você foi atraído para este lugar, de uma forma tão maravilhosa, porque Deus tem interesse em mudar a história da sua vida. Tudo que você precisa fazer é dizer sim para Jesus, e a forma mais fácil nesse momento, de dizer sim para Jesus, é levantando uma de suas mãos, para que eu possa identificar você e orar pela sua vida. Se você é essa pessoa que entendeu que sem Jesus você não pode nada, e quer entregar a sua vida para Jesus, ou quer reafirmar o seu compromisso com Ele, apenas faça um sinal com a sua mão, eu vou entender que você deseja isso, e eu vou orar com você. Temos uma mão, 2 mãos levantadas, 3 mãos levantadas. Se há mais alguém, esse é o seu momento. Não, outra mão levantada, esse é um momento de Deus para você. Deus quer mudar a história da sua vida, Deus quer dar uma guinada na sua vida, Deus quer tirar você dessa condição, Deus quer escrever uma história diferente para você. Tudo que você precisa fazer é fazer um sinal com a sua mão. Eu quero orar com você e tudo vai ser tão diferente. Aleluia, aleluia. Mais mãos levantadas. Você que levantou a sua mão, eu quero desafiar você a vir aqui à frente, para que eu possa orar pessoalmente por você. Vem aqui, venha, rompa a barreira da vergonha. Nós estamos em família, aqui ninguém está para julgar você, questionar você. Não, nós queremos amar você, nós queremos cuidar de você. Você que levantou a sua mão, pode vir para cá. Venha para cá e nós vamos orar com você. Tudo será tão diferente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se há mais alguém, esse é o seu momento. Você jamais vai poder dizer que Deus não se importou com você. Se você sentiu no seu coração algo diferente, é porque o Espírito Santo de Deus está falando com você, e você jamais vai poder cobrar Deus, porque nessa noite Ele está falando com você. Tudo que você precisa fazer é dar um passo de fé, vir aqui para que eu possa orar com você. Se há mais alguém, esse é seu momento. Aleluia, aleluia, glória a Deus.